Estaremos fazendo a exposição de mais um capítulo do livro Desejo Dominado, do pastor Genuan Lira. Estaremos fazendo a exposição do capítulo 3 desta obra, capítulo este que tem como título Traídos pelo Desejo, investigando as raízes profundas do pecado. O capítulo 3 ele está dividido em 3 pontos. Nós vamos aqui trabalhar, cada um desses pontos que o pastor Genuan vai colocar neste terceiro capítulo, investigando as raízes profundas do pecado. Já de forma introdutória, o pastor Genuan ele já trabalha o fato de que as ações são frutos das motivações do coração. E aí ele apresenta o exemplo de Caim, quando tomado pela ira, tomada pelo ódio e pela frustração da sua oferta rejeitada por Deus. Então ele é tomado ali de inveja, o seu coração se enche de amargura, o seu coração se enche de rancor e diante dessas motivações, ele então é levado a tirar a vida do seu irmão Abel. Então, de forma já aqui bem rápida na introdução, o pastor Genuan já nos prepara para aquilo que ele vai trabalhar sobre as raízes profundas do pecado. O primeiro ponto que o pastor Genuan trabalha aqui na página 33 é a isca da cobiça. Então ele já começa aqui citando o 10º mandamento, não cobiçarás, e mostrando que já nesse mandamento ele já apresenta o aspecto interno do pecado. Não cobiçarás, que a palavra cobiça tem um significado intimamente ligado à ideia de algo em que o coração do homem se deleita e tem grande prazer. Mostrando que o significado se relaciona com a ideia de contentamento, plenitude e satisfação. Essa busca pelo prazer, essa busca pelo deleite, pelo contentamento, tanto pode ser utilizado no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Portanto, a isca da cobiça, podemos dizer que é tudo aquilo que nos atrai. A cobiça é tudo aquilo que nos chama a atenção e nos atrai e nos agrada. Porque o ato praticado e esse ato pecaminoso praticado, ele sempre tem uma motivação. E a cobiça não diz respeito àquilo que é externo, àquilo que está fora do homem. Não diz respeito às coisas, não diz respeito nem mesmo ao mundo em si. Mas a cobiça é aquilo que nos chama a atenção e nos atrai e nos agrada. E isso é uma questão interna. E Genuan, então, ele cita aqui Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15, e mostra que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A cobiça no coração é o forte desejo pecaminoso que tenta conquistar a nossa vontade com os seus encantos. Pastor Genuan, então, ele cita para fortalecer aqui o argumento dessa passagem, Provérbios 6, 20 a 35, para mostrar que a cobiça é como uma mulher adúltera, que nos envolve com sua formosura e ficamos encantados com a sua beleza. Dessa forma, o desejo santo ele é enfraquecido e nossa vontade cede às propostas sedutoras da cobiça. Portanto, nesse primeiro ponto aqui do capítulo 3, o pastor Genuan, ele trata dessa questão da isca da cobiça. E a isca seria, ou a isca é tudo aquilo que nos atrai e que nos seduz. Quando a cobiça, ela, de forma poderosa, consegue vencer a nossa vontade, então nós somos fisgados como uma presa, é fisgada aí e aí capturada por seu algoz, Então, esse é o primeiro ponto que o pastor Genuan apresenta. O segundo ponto que ele apresenta é as duas faces do engano.
E aí ele diz que a primeira face do engano é a atração. Nesse quesito, os olhos são a peça-chave no jogo da sedução da cobiça. E aí nós temos o texto do Salmo 101:3, Mateus 6, do 22 ao 24, que nos exorta a guardar os olhos do corpo e da mente, para não sermos arrastados pela beleza da cobiça, né? Pela beleza da cobiça. O desejo se inflama pelos olhos, e aí a atração, os olhos são a peça fundamental para que possamos então nos prender à isca que nos atrai e que nos leva ao engano. A cobiça é algo do coração e da alma, diz o pastor Genoan. A cobiça não são coisas externas, como mencionei há pouco, né? Não são coisas que estão fora do coração, nem mesmo no mundo exterior. A cobiça está no âmbito dos pensamentos, da vontade e das emoções. Portanto, a cobiça, como afirma o pastor Genoan, é algo do coração, é algo da mente. Por isso é tão relevante o constante contato com a palavra de Deus, pois ela é capaz de nos sondar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Então nós temos aqui, o coração é o terreno onde as ervas daninhas do pecado crescem, e a atração do pecado começa pela conquista dos olhos e do coração, que precisam ser iluminados pela luz da palavra para não cairmos em transgressão, afirma o pastor Genoan aqui nesse segundo ponto. A segunda face do engano, Genoan apresenta então a sedução. Genoan diz que a palavra grega para sedução significa enganado ou iludido por uma isca, né? Enganado ou iludido por uma isca. E aqui nós temos a imagem de algo belo, de uma satisfação. A sedução, no caso aqui, né, como uma isca, esconde o perigo mortal, semelhante às artimanhas da mulher adúltera, lá de Provérbios 7:23. As propostas da cobiça são empolgantes, atraentes, apaixonantes, né? Mas nessa aventura em que a sedução nos leva, o final dela é como uma flecha atravessada no coração e preso a um laço embaraçoso. A cobiça age como um pescador que disfarça a isca para enganar os peixes. A palavra grega seduz, pastor Genoan nos apresenta aqui, que tem o significado de ser fisgado como um anzol. E é exatamente isso que a sedução nos faz. Nos engana, nos atrai com a sua isca disfarçada, tal como um pescador faz ao preparar a isca, né? E fisgar ali os peixes. E o mais assustador de tudo isso é o fato de que somos tentados pela nossa própria cobiça. Tiago afirma isso, né? A cobiça faz parte do que somos, não é só simplesmente um sentimento, mas a cobiça faz parte daquilo que nós somos, né? Poderíamos até aqui dizer que a cobiça, nós somos exatamente aquilo que a cobiça é, né? Nós somos a própria cobiça. Então, nós temos aqui nesse segundo ponto as duas faces do engano. Nós temos a atração e a sedução. O terceiro ponto, Genoan apresenta aqui o caso no Éden, um exemplo vivo da conquista da cobiça. E nesse ponto, Genoan afirma que a cobiça ela se nutre da falta de contentamento, que em outras palavras seria uma outra definição de inveja, certo? Então a cobiça ela se nutre da falta de contentamento, o que seria uma outra definição de inveja. Isso implica que desejamos o que achamos merecer, ou ser aquilo que outros têm ou são. Desejamos ter o que não temos e ser o que não somos. Portanto, com esse argumento, Genoan então apresenta aqui o caso no Éden, né? Em que a mulher foi iludida pela serpente
que lhe ofereceu a possibilidade de ser igual a Deus, proposta esta que oferecia independência, conhecimento, liberdade plena. E essa proposta despertou a inveja, despertou a cobiça no coração de Eva. E aí, caindo, né, na atração da isca, ela então sente o tremendo desejo de degustar de uma nova fonte de prazer e satisfação. Os olhos do coração foram importantes no processo do pecado, de acordo com Gênesis 3 e 6, apresentado aqui pelo autor do livro. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Eis aqui a isca. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Eis a isca preparada para a cobiça. E a mulher mordeu a isca e, consequentemente, também compartilhou com o seu esposo. Com o mal não se brinca. E para vencê-lo devemos cortar suas raízes. Genuan, ele afirma isso. No caso, nós temos aqui o primeiro casal como um exemplo vivo da conquista da cobiça. Então, desejaram fortemente beber de uma outra fonte ou sentir prazer de uma outra fonte que não Deus. E aí foram iludidos, enganados pela serpente e morderam a isca. Pastor Genuan, ele conclui aqui esse capítulo, depois de expor os 3 pontos, dizendo de que a investigação das raízes do pecado nos apresenta 3 pés, que é a percepção. Antes das ações estão as motivações e devemos sempre examinar as motivações para que possamos então estar pisando em terreno firme e desejando aquilo que agrada a Deus e, portanto, não cedendo e não mordendo aí a isca da cobiça. Então, o primeiro pé que ele apresenta aqui, desse tripé, é a percepção. Segundo, perigo. O perigo. Sempre atentos para o perigo que está diante de nós. O risco de sermos iludidos é sempre muito grande. Então, devemos estar atentos, ser atenciosos, para que possamos então nos livrar dos riscos, dos perigos e perceber esses perigos quando estão diante de nós. E o último pé aqui desse tripé que ele nos apresenta é a palavra. É impossível se livrar das artimanhas da cobiça sem a luz da palavra de Deus. Então nós temos aqui um resumo, né, que Genuan faz, uma espécie de resumo, né, que Genuan faz, nos apresentando 3 palavras importantes que foram percebidas aí por meio da investigação das raízes profundas do pecado. Então precisamos estar atento, né, às motivações, estar atento àquilo que nos leva a pecar, os desejos que estão em nosso coração, em nossa mente, estão as nossas vontades, para que ela não possa prevalecer em oposição à palavra de Deus. Então queremos deixar aqui o resumo, né, de forma muito rápida, queremos deixar aqui a exposição do 3º capítulo do livro Desejo Dominado, Traídos pelo Desejo, investigando as raízes profundas do pecado. Nosso desejo é que Deus te abençoe e através desses vídeos você venha então ter um auxílio na leitura desse material, na compreensão desse material. Um forte abraço e nos veremos aí no próximo vídeo.